Estou aqui com a Cris Monteiro, minha amiga de longa data. Cris, é uma honra e um prazer. Muito obrigado por ter aberto espaço na sua agenda para conversar comigo aqui com a minha audiência. É realmente uma honra estar com você. Prazer todo meu, é uma honra ter sido convidada para o seu programa, falar com a sua audiência tão selecionada, tão bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui com você agora, Jorge. Obrigada pelo convite. Cris, entrando no tema que eu te convidei para que a gente abordasse, qual tem sido esse desafio de atuar? Você que teve uma ação muito forte aí, com várias conquistas ao longo da tua vida. Antes disso, me conta um pouquinho dessa trajetória tua. Quem é a Cris? Eu começo dizendo que a Cris, ela ainda é a gente em inglês fala draft, né? É um papel, um rascunho, né? Eu ainda sou uma pessoa, um rascunho de mim mesma, né? Porque cada dia eu me renovo, eu sou uma pessoa diferente, às vezes melhor, às vezes um pouquinho pior, mas a trajetória, né, que você perguntou, eu sou carioca, né, mas já vivo em São Paulo há 30 anos, eu vivi 30 anos no Rio de Janeiro e 30 anos aqui, então eu estou chegando naquela curva onde eu tenho mais tempo de São Paulo, sou mais paulista do que carioca, mas eu amo São Paulo muito, né, a cidade que me acolheu, a cidade que agora eu tenho meus amigos, onde eu vivo, mas obviamente o Rio de Janeiro está aqui no coração. E eu nasci numa família de baixa renda no Rio de Janeiro. Minha mãe começou muito jovem trabalhando como doméstica. Era muito típico, acho que agora diminuiu um pouco, aquelas meninas que vinham do interior, ela veio do interior de Minas Gerais para trabalhar numa casa no Rio. E uma vez os patrões dela, enfim, era comum também aquela coisa no domingo, visitar os amigos, e os patrões dela foram visitar uma família amiga e a levou. E essa família visitada era um casal com 6 filhos, sendo 5 homens e uma menina. Minha mãe, na época, 17, sei lá, um pouco antes de 18 anos, era uma menina muito formosa, muito bonita, muito tímida, sem repertório. E os rapazes ficaram muito animados com a figura dela, né? E ficaram ali no chaveco, mas um deles conquistou o coração da minha mãe. Naquela época também, isso final da década de 50, era muito comum que as pessoas, particularmente no Rio de Janeiro, elas queriam ou trabalhar no Banco do Brasil ou serem militares. Era o que se punha da população. E meu pai enfim, estava começando a carreira militar, mas sempre foi um militar de baixa patente, e mais ou menos quando os filhos nasceram, ele começou a dirigir um táxi para melhorar a renda da família. E para completar, eu tive uma questão autoimune na infância, que, aliás, eu tenho até hoje, que chama-se alopecia areata, que é uma condição onde o meu sistema autoimune, ele acredita que os fios do meu cabelo são inimigos do meu corpo, atacam os folículos pilosos e eu perco os cabelos. Então, eu hoje uso uma peruca, depois de muito drama, de muito caminhar nessa história, enfim, sou uma mulher muito mais como eu digo, mais centrada em mim mesma, mais inteira, falo disso normalmente, mas até chegar nesse ponto foi uma trajetória longa. Então, acho que essa condição autoimune, que, enfim, foi um sofrimento, uma dor e um sofrimento, também foi um grande ativo, porque eu não brincava com as outras crianças na rua. E naquela época não tinha televisão, não tinha Apple, o telefone, iPad, nada dessas distrações que a gente tem hoje, né? Então, as crianças brincavam na rua, menos eu, porque quando eu ia para a rua, era uma criança muito estranha, sem cabelo, as crianças faziam meu bullying em mim, e aí meus pais resolveram me deixar dentro de casa estudando. E isso me fez uma pessoa, uma criança e uma jovem, uma mulher adulta, diferenciada, porque eu passei a minha infância estudando, lendo, eu era uma boa aluna e tal. Um pouco essa é a trajetória. Eu fiquei uma criança, na verdade, mais já quando quase adulta, né, sei lá, 18, 19 anos, eu percebi que eu tinha ali um diferencial, sempre fui muito trabalhadora, comecei a trabalhar em banco, vim para São Paulo com o banco que eu trabalhava, percebi que se eu me dedicasse, se eu entregasse, eu seria promovida e poderia ganhar mais dinheiro e conquistar minhas coisas, e foi isso, até que em 2018, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu, depois de 30 anos trabalhando no mercado financeiro, eu era diretora de um banco de investimentos americano, tinha muito poder, tinha muito prestígio, tinha remuneração, né? Mas
saí dali para entrar na política. Então, esse é um resuminho desse rascunho dessa mulher. Eu tive o prazer de estar com você numa palestra e você colocou um ponto que muito me tocou, que alguém perguntou sobre essa virada, né? Como você tinha feito essa conexão de ser uma executiva top, enfim, você chegou ao ponto máximo de uma organização e mudar isso para uma perspectiva de vida pública, né? E você respondeu uma coisa que muito me tocou, eu queria que você colocasse também, qual foi esse grande clique dessa mudança de uma carreira extremamente bem-sucedida para poder buscar a posição de estar na gestão pública, estar envolvida com o poder público. Eu me lembro dessa palestra, mas eu não sei exatamente se o que eu respondi na época é o que eu vou responder agora. Mas o que eu acho que aconteceu comigo, como todas as mudanças e todas as questões da nossa vida, é processual. E quando a mudança começa, no meu caso, vou falar por mim, eu acho que eu não percebi muito que aquilo era uma mudança importante na minha vida. Porém, o que começou a germinar dentro de mim? Eu nunca, como a vasta maioria dos brasileiros, eu nunca me interessei por política. Eu achava o ambiente político, ele era povoado por pessoas desonestas, corruptas, mal intencionadas, né? Que essa cultura política que a gente tem. E que, na realidade, até a gente vê até agora, não é totalmente uma inverdade. No entanto, existem pessoas muito bem intencionadas e honestas que entram para a política. O fato é que, depois da redemocratização, nós, né, brasileiros, nós entregamos a política para quem quer que quisesse ser político, e não cuidamos, né, desse aspecto da nossa sociedade. E eu me vi muito responsável por isso, porque eu agi da mesma forma. Então, minha relação com a política era, a cada 2 anos eu ia votar, eu não tinha a menor ideia em que eu ia votar, ia no caminho da urna, um pouco antes, ligava para um amigo, vai votar em quem, e entregar o meu voto para qualquer pessoa que eu não sabia quem era e nem acompanhava aquilo. À medida em que no ano de 2013, a gente teve aquelas passeatas dos jovens falando sobre o aumento das passagens. Teve um momento muito importante que eu acho que vale a pena colocar aqui. Eu estava numa reunião, tipo um congresso, lá no Hyatt, na Marginal Pinheiro, e tinha acabado por volta de 6h30, 7 horas. Eu falei, vou embora, né? Acabou tudo. E aí nos avisaram, vocês não conseguem sair daqui porque está tudo, né, com as manifestações. E, nossa, não vamos conseguir sair e tal, vamos jantar aqui no hotel, mas eu falei, vou descer. E eu desci, e quando eu desci, eu conto para você, e eu sinto no meu sistema o que eu senti naquele dia. Eu fiquei absolutamente fascinado em ver aquelas pessoas manifestando por 30 centavos da passagem. Eu, quando jovem, não fui nos caras pintadas do Collor, por exemplo. Então, foi o primeiro momento em que eu olhei para a manifestação e acredito que ali começou a minha virada, porque eu fiquei muito interessada por aquilo. E comecei a explorar esse assunto. Depois houve o Petrolão, o Mensalão, o impeachment da Dilma, até culminar, né? 2016, creio que ela sofreu impeachment, né? Eu fui a todas as manifestações, comecei a me interessar muito por política, mas até aí nada, eu era apenas uma pessoa que trabalhava num banco de investimentos, interessada por política, só falava do assunto, ficava lendo jornal. Mas houve um momento, no caso, o Partido Novo entrou na minha vida, eu fiquei muito interessada pelos princípios e valores do partido, resolvi me filiar ao partido sem ninguém nunca chegar perto de mim e me recomendar que me filiasse, me filiei sozinha, entrei no site, e houve um momento, em 2018, eu estava num congresso em Miami, e chegou a mim que o partido precisava de candidatas mulheres. E aquilo, Jorge, foi assim quase que uma explosão. Eu falei, eu vou me candidatar. E passei pelo processo seletivo, me candidatei e pedi demissão. Assim, né? Eu falei com o meu chefe, ele era um homem inglês, que era meu chefe na época, e ele me disse assim, Cris, eu te conheço, você quer mais desafio, você já tem um monte de coisa, o que mais que eu posso te dar? Eu falei, não quero mais nada, eu quero ir embora, eu acho que esse ciclo aqui fechou, eu estou muito feliz, eu estou pronta para o próximo ciclo. Isso aos 58 anos. O que é raro para uma mulher, né? Uma mulher se interessar por política, o ambiente político é muito misógino, muito machista, dominado por homens
tradicionais, né? Mas eu encarei, acho que é um pouco da minha característica também. Se eu contar um pouco mais de detalhe da minha vida, eu sou essa pessoa que estou desafiando a mim mesma. Então, foi assim a trajetória. É um novo desafio, né? Eu lembro que você falou na tua resposta lá de um novo propósito, que você já tinha conquistado boas coisas, mas que você queria que as pessoas do teu país também tivessem boas coisas, e que você ia dedicar a tua vida por esse propósito. Então, eu lembro bem disso, porque me emociono com a posição, porque pessoas como você fazem a diferença para que o mundo esteja melhor, o nosso Brasil esteja melhor. Agora, fala um pouco de como está sendo o teu desafio na gestão pública, né? Atuando como vereadora da cidade de São Paulo. Então, em 2018 eu fui para candidata a deputada estadual, não fui eleita, mas tive uma votação fantástica. Eu fechei o que se chama cláusula de barreira, mas o partido não conseguiu o número de cadeiras suficiente para que eu entrasse. Então, fiquei de fora, fiquei muito frustrada, porque enfim, tem toda uma história de campanha, que eu não tinha a menor ideia do que fazer campanha, fiz a campanha, consegui quase 25 mil votos em 45 dias. Aí, em 2019, desde 2020, sou eleita vereadora. Quais são os desafios, né? Olha, eles são inúmeros. Eu vou primeiro falar de uma coisa que a gente até conversou um pouquinho aqui no background antes de começar. Eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu aprendo todos os dias uma matéria nova. Eu sou transformada. Eu sinto que eu estou vivendo o meu propósito. Em ajudar, eu sou uma pessoa honesta, eu não sou corrupta, eu não sou imoral, eu posso sim contribuir para mudar a ideia que nós fazemos da política. Existem pessoas boas na política, não é? A gente não pode generalizar e botar tudo no mesmo saco. Obviamente, como eu falei antes, a política foi dominada por pessoas, porque eu deixei o vácuo. Quando você deixa o vácuo é ocupado, né? O vácuo está ali para ser ocupado por alguém. Agora a gente está tentando retomar, né? Levar a política para um lugar de seriedade, de cuidado com as pessoas, cuidado com os brasileiros, no caso da vereadora, com os paulistanos, né? A gente fazer uma vida melhor. E isso, como eu disse, me transformou. Eu vivi todo o tempo, né, uma parte importante da minha vida como executiva do mercado financeiro e aprendi um monte. Aliás, toda essa bagagem que eu aprendi, eu aplico na política, não é que eu joguei fora. Agora, eu não ando mais pela cidade da mesma forma que eu andava antes. Eu olho para a cidade, olhando os problemas da cidade e pensando na resolução. É óbvio, Jorge, que é importante a gente mencionar que eu sou um pedacinho muito pequeno dessa transformação. Tá, mas eu vou deixar ali uma marquinha, e eu espero que essa marquinha ela vá se ampliando, que outras pessoas se interessem, que outras pessoas pensem na política de uma forma melhor, e que pensem o seguinte, a política é sim um meio da gente fazer a vida das pessoas melhores, não é o único, mas é um meio muito importante, muito relevante. Então, eu estou feliz, eu aprendo muito, então essa é a parte que eu digo que é boa. Qual a parte que talvez seja um desafio maior? Ainda deparo, né, com uma forma de fazer política tradicional. A Câmara dos Vereadores de 2020, nós somos 55 vereadores em São Paulo, e houve uma renovação de 22 pessoas. 22 vereadores saíram e 22 entraram novos, né? Mas eu vejo que ainda a gente está atrás do voto, né? Então, há uma necessidade de a gente estar sempre fazendo, né? Fazendo coisas na busca do voto, o que não deveria ser a forma de fazer política, né? Você deve fazer o bem para o outro, buscar políticas públicas que façam com que a vida das pessoas melhorem. Se você for reeleito ou não, é uma consequência daquilo, né? Então, eu ainda vejo um pouco disso, mas também é uma coisa bem estrutural. É como aquelas pessoas aprenderam a fazer política. Né? Então, existem os currais eleitorais, a distribuição das emendas parlamentares são feitas de uma forma que mantém a população, né, junto com aquele político. A gente está vendo isso agora no governo federal, né? O presidente Bolsonaro distribuindo emendas, porque é ano de eleição, então ele quer que os seus apoiadores continuem apoiando eles através dessa compra com as emendas, né? Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu distribuo as minhas emendas de forma completamente, diria, inusitada. Não sou a única, tenho vários outros políticos do Partido Novo e fora do Partido Novo, não tantos, mas tem, que eu
crio um edital, publico o meu edital e falo assim, você tem um bom projeto para a cidade? Vem cá, se inscreve aqui no meu edital, eu formo um comitê totalmente independente, ou seja, a minha opinião vale muito pouco, ou quase nada, ou zero, e o comitê diz para mim, esses são os projetos onde você deve aplicar as suas emendas. Então, isso é diferente, né? Eu não estou atrás do voto. É óbvio que, se funcionar, as pessoas vão gostar da forma que eu estou fazendo e vão me procurar, vão falar assim, puxa, que legal essa mulher, está fazendo diferente. Quem é ela? Vão procurar saber, e pode ser que eu seja, enfim, se eu vier a ser, buscar uma reeleição, pode ser que eu seja eleita, reeleita ou não. E tá bom. Eu não tenho essa ambição, né? Eu quero agora, eu estou olhando agora, a contribuição agora. Se for para eu continuar, o eleitorado vai dizer que sim. Então, acho que o desafio é esse, né? Transformar agora, dentro da política, dentro do parlamento, transformar a forma em que a gente vem fazendo a política, que ainda é de uma forma muito tradicional, muito corporativista, clientelista. Acho que o grande ganho da população de ter pessoas como você que levantam esse propósito é de começar uma nova era, né? Eu também, você sabe bem que me conecto muito com esses princípios e acredito que vai mudar, mas tem que ter alguns malucos, e aí como nós, que buscam modificar, né? A princípio, essa perspectiva de ser louco é acreditar naquilo que é impossível, e não é que é impossível, talvez nunca ninguém tenha feito, e você se posicionou de estar à frente numa campanha árdua, eu acompanhei. Campanha é uma coisa que só quem está dentro sabe a quantidade de esforço que você precisa ter. Enfim, você bravamente conseguiu estar à frente e está fazendo um trabalho maravilhoso, plantando a semente do teu propósito, né, Cris? Então... E eu, como você, eu também acredito que a gente vai mudar. O que nós precisamos ter é resiliência, é insistir, continuar, que a mudança virá. Nós não podemos fazer o que fizemos até agora, que é deixar o vácuo, que é entregar para os políticos mal intencionados. Senão, não vai acontecer. Então, é importante o engajamento de pessoas malucas como eu, como você, aquelas que não são tão malucas como a gente, mas que sim podem contribuir, podem nos apoiar, podem disseminar nossas ideias, podem nos ajudar numa próxima eleição. Agora vem eleição, 2022. Vamos olhar quem são esses políticos que estão com a veia da mudança. Vamos olhar para essas pessoas, vamos ajudá-las. E tem muitas formas de ajudar, além de você entregar o voto para elas. Você pode se voluntariar nas campanhas, você pode entrar nos grupos de WhatsApp e ajudar essa pessoa a ser melhor conhecida, né? E essa forma que a mudança vai acontecer. E há só uma ressalva. Nós não chegamos aqui de um dia para o outro. Tivemos um pouco mais com a ditadura militar e depois com o processo de redemocratização em 89, isso aí foi gradual, foi acontecendo, quando a gente despertou, a gente falou, olha, o que está acontecendo aqui? Né, agora com as redes sociais, é muito mais fácil você saber, eu tenho redes sociais, se as pessoas quiserem saber o que eu estou fazendo, está lá, todos os dias eu falo o que eu estou fazendo, e a imprensa também está denunciando, né? Então, o gradualismo que aconteceu até a gente chegar no momento que a gente está, vai ser muito semelhante para que a gente vá para o lugar que a gente deseja. Não vai ser de um dia para o outro, vai ser gradual. Por isso que eu digo, requer persistência, requer insistência, a resiliência, vamos perder, vamos ganhar, vamos perder, até a gente chegar. E isso é um projeto, não pode ser, não é meu, individual e pessoal. Eu já conquistei um monte de coisa. Claro que quero conquistar mais, eu não estou morta. Eu sou uma mulher guerreira, né? Brava, mas é um projeto que todos os brasileiros precisam se engajar, em nome daqueles que estão mais sofrendo, que falta-lhes comida, falta-lhes estudo, falta-lhes emprego, então essas pessoas não conseguem, né? Porque tem o básico necessário ali que não está vindo. Então, a gente precisa trabalhar por elas. Então, quem ultrapassou essa barreira dessas necessidades precisa se engajar.
é muito importante. Esse projeto não é de uma única pessoa, é de toda a sociedade brasileira. Muito bom, Cris. E tem algum ponto que você está conectado agora para aprender? Algum livro que você acabou de ler, que você deixa, alguma série, algum conhecimento que você teve que você queira deixar aqui como sugestão para a nossa audiência? Eu tenho. Enfim, tem uma série muito famosa que está aí na Netflix, que é o Borgen, que conta a trajetória de uma mulher que é eleita primeira-ministra e todos os desafios na política e os desafios na vida pessoal dessa mulher. Então, altamente recomendável. Tem um filme também, que eu não sei ainda se está na plataforma Netflix, mas certamente vai estar no YouTube, vai estar em outro streaming, que chama As Sufragistas. Eu tenho duas bandeiras de campanha agora no meu gabinete, que é a educação e o empoderamento feminino. Eu acabei me envolvendo na pauta LGBT, na pauta dos pretos, que é uma pauta que, de certa forma, ela fica entregue à esquerda. Eu sou uma mulher mais à direita, eu sou uma liberal. Eu acho que a gente falta liberais que estejam discutindo esse assunto. Então, As Sufragistas é um filme sobre a luta das mulheres para conseguir o direito ao voto. Eu gosto muito, além do filme mostrar esta luta dessas mulheres, eu gosto muito de pensar que, por conta delas, eu estou toda arrepiada, por conta delas, eu nasci numa sociedade onde eu podia votar. Eu não precisei ir às ruas, eu não apanhei da polícia, eu não fui presa. Outras mulheres fizeram isso por mim, e elas transformaram a sociedade. Então, As Sufragistas é um filme que, para mim, ele é muito inspirador, porque, da mesma forma, eu quero deixar um mundo para as mulheres melhor. Eu quero pavimentar essa estrada para elas, como as sufragistas pavimentaram para mim e para as mulheres da minha geração. Então, recomendo As Sufragistas, né? Tem um livro do Gustavo Franco, que eu acho que são Lições Aprendidas, alguma coisa assim, que é muito bom, acabou de sair, devem ler, porque conta um pouco dessa questão política e econômica dos últimos, desde o Plano Real. Ele foi um homem que se envolveu no Plano Real. Recomendo esse livro do Gustavo Franco. Eu posso estar faltando agora, mas se você buscar Gustavo Franco, um livro que foi lançado no final de 2020, é ele, Lições Aprendidas, acho que é isso. Eu acho que também uma coisa que as pessoas devem fazer é continuar olhando as páginas políticas. Eu recomendo muito, né? Além de filme, além de livro, como uma forma de engajamento, Jorge, vai lá, dá uma olhadinha, vê o que os deputados estão fazendo, procure um partido. O que te interessa? Se é uma pessoa que comunga mais com o discurso da esquerda, mais do centro, mais da direita liberal, assim, eu prefiro me ausentar, né, dos extremos, né, que é o que está acontecendo nesse momento no país. Então, eu procuro buscar um pouco desse equilíbrio. Mas, enfim, as pessoas têm que encontrar a sua fala na política, né? Então, eu recomendo que essas pessoas procurem esses políticos, tanto no campo municipal, estadual e federal. Vai acompanhando, vai vendo o que os caras estão falando, vê o que te atrai. Perfeito. E, Cris, tem alguma pergunta que eu não te fiz? Enfim, alguma recomendação, alguma sugestão que você gostaria de deixar aqui para quem está nos vendo ou nos ouvindo? Eu acho que tem uma pergunta que a gente tem se feito muito, né? Aliás, tem várias perguntas, né? Que é a seguinte: por que as mulheres não se atraem por política? Qual é a barreira, né? E essa pergunta, ela é uma resposta complexa. Vivemos num mundo onde nós, mulheres, fomos educadas e ainda continuamos educadas para termos outros papéis na sociedade. Então, o mundo político foi um mundo político meio que fechado para as mulheres. Então, a gente pensa, por exemplo, na primeira prefeita do Brasil, a Alzira, e outras mulheres que ocuparam posições políticas, elas são nossas heroínas, né? Porque elas resolveram desafiar isso. E por que ainda é tão difícil, né? Você vê, hoje em dia, tem uma cota, os partidos precisam ter 30% dos seus candidatos para ser mulheres, e os partidos não conseguem atrair esse contingente de mulheres, e eles usam as tais laranjas, né? As mães são candidatas, são todas laranjas, né? E a gente precisa discutir, né? A pergunta é: por que as mulheres não se atraem com a política? Elas ainda veem o cenário político como machista, duro, árduo,
né? Desde a campanha, como você falou, fazer uma campanha não é uma tarefa fácil, e, obviamente, a mulher ainda é requisitada para cuidar da sua família, né? Ainda é. Óbvio que a gente tem as mulheres saindo, mas elas estão no primeiro, como é que é? O primeiro shift, o segundo, o terceiro chega em casa, tem que cuidar e tal. Então, virar política é realmente uma complexidade muito grande. Precisamos facilitar a vida dessas mulheres. Eu tive num evento, rapidamente, no final de semana, falando sobre o fundo partidário. Então, partidos tradicionais como o PT, o partido do presidente Bolsonaro, que se juntou em 2018, e o partido que ele está se juntando agora, o PSDB, que são partidos tradicionais, eles ocupam, acho que mais de 80% do fundo partidário eleitoral. O que significa isso? Não existe democracia. Os mesmos partidos estão sempre dando as cartas porque o dinheiro vai para eles. E o que esses partidos fazem com relação às mulheres candidatas? Elas recebem menos dinheiro de fundo eleitoral, o fundo eleitoral vai para os mesmos políticos que já ocupam essas posições. Então, eles são reeleitos. Há que se fazer muita pressão na porta, todas nós juntas, para que a gente reequilibre essa balança. Não é fácil. Mas o que a gente quer na vida? Desafios. Então, acho que é isso. Cris, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação. Eu sou seu fã, você sabe disso. Você está lá aguerrida, fazendo um bom trabalho, e se eu, de alguma forma, em algum momento, puder contribuir mais próximo de você, vou estar aqui de mãos arregaçadas, de mangas arregaçadas, para poder estar ao seu lado. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo amor e pelo carinho de sempre. Desde aquela chave, a gente teve uma conexão, né? Eu ia pegar a chave aqui, mas chave. A gente teve uma conexão, porque você abriu várias portas através de várias chaves e vai deixar a tua semente aí para abrir com o teu propósito de vida mais e mais portas para as pessoas que estão conectadas com esse novo Brasil, com uma perspectiva de mundo melhor. Eu que agradeço o convite, foi uma honra falar com você, com a sua audiência. Eu deixo aqui, não sei se você faz isso, @Cris Monteiro Novo, se quem quiser me seguir, me conhecer melhor, está tudo lá. Eu ia te perguntar isso de finalizar, onde você achar, você já desse, a gente vai botar aqui na descrição. Um beijo grandão, Cris, muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Beijo enorme. Valeu. Eu que agradeço.